Olá, se estivesse aqui o rei Roberto Carlos, ele diria assim: que prazer estar com vocês, né? Estamos de volta com o nosso debate Farol de Limeira e hoje debatendo mais uma vez temas importantes, temas nacionais, temas locais, falando de política, falando de economia, enfim, muitos assuntos, discussão a partir de agora. Eu tenho ao meu lado o doutor Renan Félix, que será um dos debatedores do programa de hoje. Doutor Renan, prazer em recebê-lo aqui e vamos que vamos, né? Bom dia a todos que nos assistem, Beto, é um prazer estar aqui, esse convite, essa oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o dia a dia, a política, a vida do ser humano, né? Para mim vai ser uma honra, um privilégio estar ao seu lado aqui no programa. Bacana. Doutor Renan, que é médico e é analista político, está conosco aqui no novo debate Farol. E para completar o nosso time, vou até a redação da Tribuna de Limeira, onde está o meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorin. Enfim, hein, Cláudio, a segunda temporada do nosso debate aberta oficialmente a partir de agora. Um abraço, amigo, e bem-vindo. Um abraço, Beto, um abraço e um bem-vindo também ao Dr. Renan. Muita felicidade no retorno aqui do Farol de Limeira, né, com o nosso debate Farol, né, de tantos programas já realizados na primeira fase, né, na primeira temporada, que foram muito bons, realmente, e vamos tocar em frente agora essa nova etapa e debater a valer. Bacana. Bom, só para informar, né? Então, por enquanto, o formato nosso será de meia hora, um pouquinho mais, uns 35 minutos. Então, estaremos analisando 3 situações que foram entregues já para a nossa produção, 3 perguntas, na verdade, e nós iremos debater essas perguntas. Cada um de nós registrou uma indagação e nós vamos discuti-las. Na abertura do nosso programa, queria mandar um grande abraço para o nosso grande amigo Felipe Voit, ele que esteve conosco na nossa primeira temporada, fiz contato com ele ontem e ele prometeu estar conosco brevemente também aqui no nosso debate Farol de Limeira. Mano velho, estamos sentindo sua falta desde já. Vamos às telas de abertura então, o meu caro Joaquim J. Neto vai colocá-las aí. Esse programa não é recomendado, viu, doutor, para pessoas sensíveis a fortes emoções. Teremos fortes emoções, se Deus quiser, nesse programa, Beto. É isso aí. Em compensação, vamos à segunda tela também de orientação a quem nos assiste. Em compensação, esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e a construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Aliás, o desempenho do representante público estará sempre na nossa ótica, né? Nos nossos olhos aqui também. Com certeza, esse é o papel do servidor público, né, Beto? Exatamente. Ele está lá para ouvir, ser os olhos, os braços e as mãos da população. Sem dúvida nenhuma. Bom, meu caro J. Neto, vamos então à primeira pergunta de hoje. Vamos lá então. Lula, ao pedir votos para bolos, se coloca acima da lei eleitoral proposta do nosso convidado, doutor Renan. Vamos lá, explique essa sua pergunta e as suas observações em relação a isso. Então, Beto, durante os últimos dias aí, eu assistindo aos jornais, como a gente gosta sempre de se manter bem informado, eu me deparei com uma situação inusitada. Não que não aconteçam outras vezes, a gente não teve, outros políticos não cometeram esse tipo de falha, de ato, né? Mas eu acho um tema de proporções graves, vindo de um presidente com 8 anos de mandato, né? De uma reeleição, mais uma eleição. O atual presidente da República, ele está infringindo uma lei eleitoral suprema, né? A gente sabe que a campanha oficialmente se inicia no 16 de agosto, então nós estamos ainda aqui no começo, início de maio. Isso é um ultraje, né, para alguém que é político de carreira, que entende, para entender mais do que muitas outras pessoas sobre como funciona uma campanha eleitoral, o que é o período eleitoral, cometer um ato falho desses, né? Isso é uma falta grave segundo o superior, o Tribunal Eleitoral, e precisa ser corrigida, precisa ser punida, como todos nós. Aliás, ele é cidadão como eu e como você. Claro. Se cometemos uma falta dessa, seremos punidos. E o atual presidente, qual é a punição?
A gente não está vendo notícias sobre isso. Só para contextualizar, né, Cláudio, já pedindo a sua análise, o presidente Lula fez essa afirmação durante a comemoração do dia 1º de maio. Aliás, um ato bastante esvaziado, né, Cláudio? Então, vamos ao seu comentário em relação a isso, o que disse o presidente Lula. O nosso convidado, doutor Renan, tem razão. Ele infringiu a legislação eleitoral, né? Num ato falho, não tão falho assim, né? Mesmo porque a gente sabe que se você colocar um microfone na frente de Lula, na frente de Bolsonaro, na frente de um Ciro Gomes e um público presente, eles vão extrapolar. Ele extrapolou e ele vai pagar um preço alto, né? Ele vai pagar uma multa aí, me parece que no valor de R$250 mil. Ele recentemente também teve essa condenação por R$250 mil de outra multa do TSE eleitoral, né? É evidente que não vai ter nenhuma punição do ponto de vista político, no sentido de uma possível cassação de mandato, impeachment, mas sim uma punição do ponto de vista financeiro. E a gente sabe que uma punição do ponto de vista financeiro, quando atinge uma pessoa comum, uma pessoa do povo, você sabe que é o melhor tipo de punição, né? Para um político nem tanto, porque a gente sabe que não é ele que vai pagar, o partido vai acabar pagando a multa dele, né? E, Beto, ele não cometeu ato falho, não. Ele falou realmente de forma bem clara, né, doutor Renan? Ele trabalhou bem na sua forma, ele sabia o que estava falando, ele sabia que ia ser punido pelo TSE, e a gente sabe, né? Políticos que têm essa perspicácia como ele, como Bolsonaro, como Ciro Gomes, né? Como Maluf tinha, como Brizola, entre tantos outros líderes que já conhecemos, né? Que já tivemos o prazer de conhecer, realmente ele infringiu. Foi uma infração, mas uma infração que vai render uma multa de R$250 mil. Pelo menos essa seria a definição do TSE. E eu concordo com você, Cláudio, não foi ato falho não, viu, doutor? Para mim foi proposital. Proposital, né? Proposital. Ele estava... Aliás, o Lula estava visivelmente constrangido no ato do 1º de maio, né, Cláudio? Tinha pouca gente lá, né? Beto, ele estava realmente constrangido, depois ele chamou os ministros lá responsáveis pela organização do ato também e deu uma dura neles até publicamente, né, da falha dos convites, né? Mas também, Beto, eu acho que nós precisamos parar um pouco com essas exibições, né, como tem feito o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como gosta de fazer o Lula, né? E deixar as coisas correrem. E a partir do 16 de agosto, né, como bem citou o doutor Renan aí, que é o prazo inicial da campanha eleitoral, né? Aí cada um pede voto para o seu candidato nas formas da lei. E vamos em frente até o dia 6 de outubro, quando acontece a eleição. Deixa eu fazer uma colocação, doutor. A lei eleitoral parece que só tem olhos para o fundo eleitoral, né? Quantos partidos vão receber, ou quantos vão ganhar. Teve essa discussão que eu achei muito oportuna de reverter parte da verba eleitoral para enchentes no Rio Grande do Sul, né? Mas nenhum político vai tirar dinheiro do seu próprio partido. Mas a lei eleitoral nossa é muito bagunçada, né? Eu acho que ela chega a ser hipócrita, viu, doutor? É uma lei que funciona, Beto, para alguns e para outros não. Como o Cláudio bem pontuou aí, o atual presidente Luiz Inácio, ele será autuado, né, em uma multa de R$250 mil, que para o partido não é nada, né? Se fosse o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer, entre outros, talvez ficariam inelegíveis, né? Então, assim, nós precisamos ter a consciência que é uma lei que trata do mesmo assunto com dois pesos.
né? São a mesma balança, duas medidas. Não, e não só isso, na minha opinião, ela faz um privilégio para quem já está no cargo público. Com certeza. Porque, veja bem, nós temos 21 vereadores aqui. Desses 21 vereadores, a experiência que a gente tem no jornalismo demonstra que pelo menos metade está com a reeleição garantida. Então, como que você vai oxigenar com novas cabeças, novos pensamentos, novos posicionamentos, uma Câmara onde, teoricamente, só 10 cargos estarão disponíveis? É difícil, então há um privilégio para quem já está. Com toda certeza. Com toda certeza. Existe um privilégio, o uso da máquina pública ao favor de quem ocupa o cargo ali, né? Isso é evidente, né? No Brasil isso é claro, é quase constitucional, né? Institucional, perdão, pela o equívoco. É quase institucional. Então, obviamente, quem está em poder da máquina pública usa de maneira direta ou indireta os recursos que ali dispõe para favorecer, obviamente, o seu time, o seu grupo, o seu partido e por assim em diante, né? Nessa situação do ex-presidente, com o uso de verba do fundo eleitoral para ajude ao Rio Grande do Sul, a gente vem visto por aí, né? Que é um pouco mais complexa do que parece essa situação, né? Na hora o dinheiro tem, mas o dinheiro vai? Mandar é diferente, né? A mesma coisa que a gente está discutindo em relação a multa será infligida. A minha mulher, né? O Cláudio, a Márcia estava perguntando ontem, né, como é que funciona esse negócio da divisão do dinheiro, né? Eu falei, Márcia, é muito simples. Para você ver, para chegar dinheiro no diretório municipal, quem tem a chave do cofre é o presidente do partido. Ele está lá em Brasília. A chave do cofre é dele e tal. Aí, num primeiro momento, ele vai distribuir essa verba, evidentemente, para os diretórios estaduais que tenham mais representatividade daquele partido X, certo? Aí o sujeito do Estado vai pegar aquela ninharia que chega e vai dar menos ainda para os diretórios de algumas cidades onde tem representação. Então, esse pinga-pinga, Cláudio, é uma ilusão e tem muitos candidatos, aqui eu gostaria de fazer um alerta, existem muitos postulantes ao cargo de vereador que estão achando que esse dinheiro chega facilmente. Isso é uma mentira, isso é uma fake news. Para chegar o dinheiro de Brasília, para financiar um candidato a vereador, Cláudio, convenhamos, né? É muito difícil que isso aconteça. De fato, Beto, esse dinheiro vai chegar com mais facilidade para aquele candidato que tenha mais visibilidade, que já esteja no cargo e que tenha condições de ser reeleito, né? O que chega para um diretório municipal desses valores é muito pouco, né? E é evidente também que o presidente do partido vai distribuir essas verbas estaduais, né, para os estados, para aqueles que tenham um sorriso mais bonito e estejam na iminência de serem eleitos, né? A gente sabe que não é proporcional, infelizmente deveria ser, mas não é. Aliás, a verba já é um absurdo, né? Essa verba de financiamento. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, mas que não tenha a participação nem a questão das empresas, né, fazendo doações por questões de lobby e tudo que a gente já sabe, mas não um financiamento público dessa natureza, de 4,9 bilhões de reais, né? Assim como são as verbas dos deputados, né? Será que os deputados, todos eles, do Brasil inteiro, estariam dispostos a tirar um quinhão dessas verbas, desse repasse que fariam aos seus próprios estados e redutos eleitorais para mandar exclusivamente para o Rio Grande do Sul? Olha, Beto, eu acho que não. O próprio senador General Mourão, né, do Rio de Janeiro, eleito em 2022, só foi aparecer ao lado do Pacheco, quando o Pacheco estava falando sobre a questão do decreto legislativo que o presidente assinou, ele de um lado e o Paulo Paim do PT de outro, que são os dois senadores gaúchos. Ele só apenas apareceu naquele momento e não falou nada. Ele está simplesmente sumido e ele é um representante eleito do Rio Grande do Sul, né?
Vamos seguindo com o nosso debate farol. O segundo tema, vou pedir para que o nosso J. Neto coloque imediatamente para a nossa análise aqui. Esse tema é exatamente do Antônio Cláudio Bonturim e diz respeito a algo que está acontecendo de uma maneira terrível, que está linkado, está conectado com o que está acontecendo no Sul. O Cláudio pergunta assim: o que leva, em uma tragédia, pessoas a dispararem notícias falsas? Só para contextualizar, Cláudio. Olha, Beto, desde que a atuação dos governos começaram em relação ao Rio Grande do Sul, né, o governo federal, o governo estadual, gaúcho, né, começaram a circular aquelas tradicionais notícias, né, de que não estariam ajudando em nada, aquelas imagens que estavam sendo mostradas, até isso, que estavam sendo mostradas ao vivo dos resgates, não eram do Brasil. Outros mostraram imagens com milhares de corpos espalhados pelos escombros, né, de algumas cidades, sendo que eram de outras partes do mundo, de anos anteriores, né, aquilo que a gente já viu bastante. E até o governador de Santa Catarina, o Melo, né, ele colocou também uma fake news, diz que mandou 2 caminhões de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul, e esses caminhões foram interceptados pelo DENIT, né? E pela Polícia Rodoviária Federal, para impedir que chegassem no Rio Grande do Sul. É um absurdo, né? Como que quem vai impedir, como que ninguém está ajudando, que os voluntários estavam sendo proibidos de atuar pelo Exército, pelas polícias, por todos. É isso aí, Beto. Eu acho que o Dr. Renan pode falar sobre isso também, porque, como analista político, ele sabe que as notícias falsas circulam, pipocam, e é inadmissível que isso aconteça em uma tragédia como esta, e que pode ter proporções maiores nesse final de semana com novas chuvas. E no caso do Sul tem um agravante, né? O médico, que é a sua formação, ele é preparado para salvar vidas, né? Exatamente. Imagina o grau da sua indignação também, né? Extremamente indignado. Bem como o Cláudio bem disse agora, né, sobre as notícias falsas, sobre o que é veiculado, imagem falsa, áudios vazados, né? Então a gente tem as duas versões da história, né? Obviamente que existem situações que estão acontecendo no Rio Grande do Sul que não estão sendo expostas, tá? Para a população. A gente tem colegas médicos que estão dizendo: olha, a situação aqui tá difícil, nós precisamos ter mais suporte, o governo federal precisa mandar mais recursos e não está mandando. Veja, vamos pegar aí os helicópteros enviados pelo governo do estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul, que chegaram, e o presidente Lula me grava um vídeo e publica nas redes sociais, em telefone, conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizendo que não pode enviar 8 helicópteros do governo federal por problemas de mau tempo. Isso é um traje, né? As pessoas estão... A gente está falando de vidas, né, Beto? Vida. Nós não estamos falando de nós precisamos de suporte. Não, nós precisamos de vida. O cara está em cima do telhado lá 3, 4, 5, 6 dias. Ou tira ele do telhado ou ele vai morrer, né? Então, no Rio Grande do Sul existem áreas muito distantes da civilização, muita chácara, sítio, fazenda, e que é difícil você acessar. Você não sabe nem da existência da pessoa, né? E que existe sim uma burocracia para se acessar esses lugares. É uma informação verídica, assim, de colegas que estão lá, ajudando na linha de frente. Assim, olha, existe uma burocracia. Óbvio que impedimento é uma palavra muito forte. Eu não vou dizer impedimento aqui, Beto, mas burocracia existe, isso sim. E nesse momento, burocracia é uma coisa que a gente não pode ter. Na hora que a gente fala de vida, não pode ter burocracia, não pode ter, vamos esperar, tem que ver. Não, a gente tem que resolver agora. Nossos irmãos precisam de nós. Mas a notícia falsa, agora quer fazer uma ressalva.
a notícia falsa também é culpa de quê? Dos receptores. Pelo seguinte, o Cláudio também, a gente vem de uma formação jornalística clássica, ou seja, rádio, jornal, televisão, né, depois internet. Agora, o sujeito que só fica baseado em receber informação da vizinha, do amigo, do grupo de futebol, do grupo que vai para o bar, esse cara também está consumindo algo que não deveria consumir. Cada um usa a rede social do jeito que quiser. O cara quer ver piada, tem gente que gosta de ver nudes, tem gente que gosta de... Bom, enfim, cada um faz o que quiser da rede social. Mas informação é um produto de altíssima qualidade. Você tem que consumir de profissionais. Ou você não vai... Você deixa de procurar um médico, doutor, para procurar o balconista de uma farmácia. Tem uma diferença enorme. Enorme, com não. todo respeito ao balconista, ele está lá para entregar o remédio, é outra função, né? Concordo com você 100%, Beto, concordo. Eu acho que a informação precisa e verídica, e eu acho que, aliás, é uma coisa que está em falta no Brasil, né? Nós precisamos ter mais veículos de comunicação com uma certa imparcialidade. E lógico que 100% é difícil encontrar hoje em dia. Hoje o mundo está muito polarizado, o nosso Brasil está muito polarizado, você não concorda comigo? Sim. Então é difícil a gente encontrar veículos de comunicação que mostrem só um lado da história. Mas nós, como bons ouvintes, é de nossa obrigação entender o lado A e o lado B. Então eu busco, como eu faço, Dr. Renan, para ficar informado, sempre bem informado, dos dois lados da história. Eu vou lá e entendo, escuto e vejo o jornal que defende, não que defende, mas puxa mais sardinha pro lado A, e depois eu vou lá ver o jornal que puxa mais sardinha pro lado B. Eu pondero as duas informações. Você tira a sua opinião. Exato, e tiro a minha conclusão. Preciso ter a minha própria conclusão. Não coloca mentira, esse que é o problema. O jornal... Não, aí você faz a sua opinião. Entendi. É uma linha... O veículo tradicional, ele dá informação. Ele pode carregar para o lado A ou para o lado B, mas informação, ele não deixa de dar a informação correta. Exato, não. Concordo com você. Exato, concordo com você. A grande diferença é quando um jornal, ele explicitamente, ele diz que um outro determinado jornal ou uma figura pública X, ela está propagando fake news. Eu acho que a forma de abordagem dos jornais tem que ser diferente, Beto. Eu acho que a forma de abordagem tem que ser feita da seguinte forma: se o jornal não concorda com aquela informação propositura colocada por determinado jornal, determinado veículo de informação ou pessoa, ela precisa mostrar o outro lado e não dizer que ele está dizendo mentira. Eu acho que ele vai dizer, não é bem por aí, a situação ocorre assim, assim e assado. Existe, no caso lá que teve uma polêmica com o Pablo Marçal e em relação a isso, aos impedimentos, né, de acessar ao local. A Natuzaneri, ela foi bombardeada ontem. Exatamente, bombardeada, achincalhada. Aliás, uma analista bastante almofadinha da Rede Globo, para variar, né? Eu não falei que... Passa rápido aqui. Passa o tempo voa. Eu falei. Vamos ao nosso terceiro e último tema de hoje, meu querido J. Neto. Vamos lá aqui. Esse tema é meu. Tá louco para colocar esse tema aí. Afinal, Madonna fez um show musical ou uma apologia petista? Ah, meu Deus do céu. Você sabe que eu assisti esse show ao lado da minha mulher, da Márcia, né? Nós começamos a ver e tal. E eu não consigo dormir tarde. Estou que nem o doutor Renan. A gente dorme cedo, né, Beto? A gente acorda cedo. Mas eu vou fazer um sacrifício para ver o show aqui. Assisti o show e tal. Gostei de ver, a Márcia também gostou e tal. Na manhã do dia seguinte, ela falou, Beto do céu, estão massacrando o show da Madonna. Falando que foi horrível, que foi uma pouca vergonha, que foi um show promíscuo. Isso aí tem a ver, isso aí está me cheirando radicalismo ideológico. Porque confundir um show da Madonna que ela faz no Brasil e faz em qualquer parte do mundo, atribuindo a Madonna uma caracterização petista ou progressista, como queiram, eu achei de uma pobreza intelectual gigantesca. Então, o Cláudio, primeiro eu pergunto para você, em primeiro lugar, nós tivemos acesso a um show que poucas pessoas têm, não é?
ninguém vai pegar um avião aqui para ir para os Estados Unidos ver um show. Poucas pessoas se atreveriam a fazer isso. O brasileiro não tem condições, a maioria dos brasileiros não tem condições para isso. Transmitido ao vivo pela Rede Globo, todo mundo viu o que a Madonna faz no mundo inteiro, meu amigo. Não tem essa de fazer show progressista, um show conservador, um show... Cláudio, eu achei isso de uma pobreza intelectual gigantesca. Olha, Beto, de fato, essa é uma questão a ser discutida, né? A Madonna, ela é, como outros artistas estrangeiros, é uma ativista, né? Ela é uma ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, né? Ela é uma ativista pelos direitos ambientais, pelas necessidades do controle das mudanças climáticas, né? Assim como grandes outros artistas também o são, né? Então, acho que fazer essa alegação de show petista é aquela história, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, soltou lá um fake news que a Janja estava num dos camarotes lá de convidada. Ela estava no Rio Grande do Sul, ela estava na cidade de Canoas, né? Acompanhando o presidente Lula no Sul no final de semana, né? Então, essa é uma situação realmente que a gente tem vivido muito por aqui. A gente tem visto isso também na questão da parada que vai ter no final de semana aqui no domingo, né? Da comunidade LGBTQIA+, que vai ter uma atração conhecida nacionalmente, que é a Valesca Popozuda, né? E um vereador que é evangélico, como o Anderson Pereira, tentou barrar a vinda dela na justiça, perdeu aqui e perdeu no TJ também. E vai perder em qualquer instância de tribunal que vá, porque é uma manifestação cultural. Assim como é uma manifestação cultural a Marcha com Deus pela família. Então, são várias as atrações que são manifestações culturais que não devem ser confundidas com politicagem ou com política, né? Se ela chega e fala, não, eu quero que vocês votem aqui no Rio de Janeiro do candidato tal, e começa a falar só o nome, aí é uma questão política. Não, ela fez um show, é um show performático, a gente sabe que é um show performático, né? Muitos criticaram, inclusive, porque foi um show feito à base de playback também, né? Ela não trouxe a banda, né? Então, a gente fica, assim, preocupado quando isso acontece. Ninguém deve interferir em manifestação cultural por questão religiosa ou por questão ideológica. A manifestação cultural é uma coisa, a manifestação religiosa é outra, e a manifestação ideológica é outra completamente diferente, Beto. Então, vamos lá. Eu acho, Cláudio, que o grande cerne da coisa não é, enfim, somente a manifestação. Seria mais o caráter de verba pública no caso de Limeira, né? Você falou aí muito sobre a Valesca Popozuda que vem para cá e tudo mais. E o que a gente tem que entender e discernir é que Limeira é uma cidade 90% conservadora. Né? E os gestores públicos, obviamente, têm que representar os 90% conservadores e os 10% cidadãos que não são, né? Enfim, estatisticamente. E o problema é a quantidade de dinheiro público gasto num show, no caso aqui Valesca Popozuda, se é ou não aceitável pela aquela representatividade de população que nós temos. A mesma coisa a Madonna. A Madonna fez um show realmente bem performático, num momento em que o Brasil vive uma das maiores tragédias da história do nosso país, né? Que nós estamos perdendo vidas e mais vidas no Rio Grande do Sul. Então, a questão é o momento? É a hora? Será que as famílias, os pais, as mães, os filhos estão preparados para um show como o da Madonna, num momento de grande tragédia, de grande impacto para nós, para nossas famílias, né, para nossas casas, para o nosso país, um momento de dor e sofrimento? Eu acho que é o contexto, Beto, sabe? A gente precisa se perguntar, tá no contexto adequado? Pegou mal, entendeu? Tá no contexto adequado, no momento adequado? É isso que nós queremos nesse momento ou nós queremos ajudar nossos irmãos? Né? Eu acho que é nesse sentido.
Deixa eu dar mais uma participaçãozinha aqui, Beto. A questão do show da Madonna, por exemplo, era um show que já estava agendado desde o começo do ano, ou desde o final do ano passado, né? E todo o trabalho técnico feito coincidiu, infelizmente, né, com essa tragédia, né? Não teve investimento público, e o investimento público que vai ter aqui no show da comunidade LGBTQIA+, é um investimento já destinado, é um investimento já carimbado, é um investimento da área cultural, né? É um investimento que já existe. Então, eu não vejo que isso seja uma afronta, e mesmo porque você não pode considerar uma afronta ou considerar que nós tenhamos essa percepção entre conservadores e progressistas de pensar que se Limeira é uma cidade conservadora, não vai poder ter um evento dessa natureza só porque ela é conservadora. Não, não é bem assim que funciona. A manifestação, ela é um direito de todos e é um direito para que todos possam participar, seja manifestação religiosa, que a manifestação religiosa para mim também é uma manifestação cultural, eu encaro a religião como uma manifestação cultural em todos os seus sentidos, em todas as suas em todos os seus vertentes de crenças religiosas, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nessa liberdade que cada um tem de escolher. Muita gente criticou o show da Madonna realmente, e eu falo que esse pessoal se assistiu do começo ao fim para criticar, achando que foi muito ousado, tinham um controle na mão da censura, que é o controle remoto. E não assista. Mas é uma questão de discussão e de debate aqui, né? Aliás, muito se falou, né, em relação ao investimento público, e eu concordo também, o show foi de graça. O show foi de graça. O investimento público faz parte. O que o brasileiro tem que aprender a reclamar não é apenas das coisas visíveis, mas das coisas invisíveis. Os ministros dos tribunais têm privilégios homéricos, comem lagosta, tomam vinho, tem motorista, tem desembargadores que têm motorista lá em São Paulo. Quer dizer, isso é um gasto permanente. Também. É um gasto permanente. Então vamos reclamar disso. Concordo 100%, agora, Beto. na cultura, deixa a cultura em paz. Mas eu tenho que ir só para tréplica aqui, pro Cláudio. Sim. O Cláudio me falou do show que foi feito previamente. Cláudio, eu concordo com você, investimento à cultura, né? Ele é sim a liberdade. Graças a Deus nós temos a nossa liberdade de expressão, né? O Brasil ele é um país fenomenal por conta disso. Mas quando você me diz assim, o show da Madonna já estava marcado, nós tivemos, Beto, recentemente nas últimas ondas de calor, o show da Taylor Swift aqui no Brasil, que foi, Cláudio, desmarcado em cima da hora justamente pelo excesso de calor, porque uma moça teve um mal súbito, e nossos irmãos, quantos mil mortos teremos no Rio Grande do Sul? Entende? Então não é uma questão já estava pré-agendado. Nessas horas, Cláudio, não existe pré-agendamento, não existe nada. A chuva não avisou que vinha, nossos irmãos não sabiam que não iriam acordar no outro dia. Então, é um evento extraordinário, né? É uma coisa que não acontece todo dia. Como a catástrofe não acontece todo dia, o show também pode ser remarcado, pode ser remanejado. Eu acho que não foi um show num contexto com bom tom para os brasileiros, né? No momento de tanto sofrimento que nós estamos passando com nossos irmãos ali do lado. Ou na pior das hipóteses, salvo se eu estiver errado, que eu vi o show, né, no comecinho, não vi no final, que ela entrasse com uma bandeira do Rio Grande do Sul. No mínimo, numa homenagem, modificar o teor do show. Né, para falar, infelizmente nós temos que fazer esse show. Exato. Mas vai ser em homenagem. Para falar alguma coisa, né? Eu acho que faltou um pouquinho também de percepção. Olha, já estamos chegando... Ela doou 10 milhões de reais... Não está confirmado, né? Para o Rio Grande do Sul. Não está confirmado. Tá confirmado? Já está confirmado. Mas as pessoas elas precisam mais do que dinheiro nesse momento, Cláudio. A iniciativa privada está doando bastante. Elas precisam da empatia, sabe? Da empatia do momento. Eu acho que 10 milhões
para Madonna é pouco, mas para a reconstrução ele é um dinheiro que vai ajudar bastante, né? Porque nós temos que pensar, além da empatia, no que vem depois. A gente não viu o que vem depois ainda porque está tudo alagado. Você já imaginou o que está por baixo desse alagamento? Exatamente. Isso vai precisar de muito dinheiro. Bom, mas se ela deu mesmo uns 10 milhões, ela deu o dobro do que a Petrobras deu, né? A Petrobras anunciou míseros 5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul, né? O governo Bolsonaro, só para um parecer, né? Destinou... Não fala Bolsonaro que o Cláudio tem um chilique lá. Destinou 700 milhões de reais em 2000, foi em 22 ou 21, que deu a catástrofe da descida da barragem. Não me recordo qual a data. 700 milhões de reais à disposição desde o primeiro dia. Né? E ainda assim a gente vê que o governo brasileiro atual precisa, né, ser um pouquinho mais ágil na tomada de decisões e começar a trabalhar. Né? A gente sente uma onerosidade muito grande aí do governo. Mas bem para Madonna que doou esses 10 milhões, o povo brasileiro fica grato a isso, né? A gente só ressalta que poderia ter sido um pouquinho mais empático, mas dentro do possível, agora o foco é ajudar nossos irmãos, esse momento de tristeza que nós estamos fazendo, e com fé em Deus, Beto, o povo do Rio Grande do Sul vai se recuperar e nós vamos estar com eles, e nós vamos voltar a ser um Brasil perfeito, como sempre fomos novamente. O J. Neto, você tem aí no encerramento do nosso programa, antes da tela final, então vamos deixar aqui as cores da bandeira do Rio Grande para a gente reforçar a nossa solidariedade. Estaremos aqui também divulgando todas as ações que sejam feitas aqui no nosso município em relação à ajuda aos nossos irmãos gaúchos. Neto, agora eu vou pedir para você, que peninha, né? Como diria o Edmundo Silva, né? Que peninha. Estamos chegando ao fim da reestreia do nosso debate Farol, e aí a tela que encerra o nosso programa. Neto, por favor, vamos a ela. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Cláudio, voltamos. Estaremos de volta na próxima semana. Gostei da estreia aqui do nosso doutor Renan, articulado, antenado, isso é muito bom, né, Cláudio? Até a próxima. Beto, o debate de alto nível realmente é sempre importante, né? Quando você coloca as suas ideias e defende essas ideias, é sempre importante, isso faz parte daquilo que nós tratamos, que é de mais caro para nós, né? Que é a nossa liberdade de expressão, principalmente nós que vivemos dessa liberdade no nosso dia a dia. Um agradecimento especial ao Dr. Renan também, que ele volte outras vezes aqui para debater com a gente, porque quando a gente tem uma pessoa articulada, o debate flui, passa rápido, aí já estamos acabando, né? Verdade. Então, vamos dizer, uma até sexta-feira que vem, né? Que é o próximo programa, né? E esperarmos aí que ele tenha realmente essa dimensão que nós estamos dando a ele, né? Que felizmente seja um programa de alto nível, de bons debates e com debatedores desse nível que nós tivemos hoje do Dr. Renan. Valeu. Cláudio, até segunda-feira. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Beto. Obrigado, Cláudio, a todos que nos ouvem, né? É um prazer estar nesse programa e fazer um debate com uma elegância dessa, com pessoas que sabem realmente do que estão falando com propriedade, um debate equilibrado, um debate gostoso e saudável, né, Beto? Isso é o mais importante. Muito obrigado. Eu vou terminar o programa. Eu fiz uma homenagem no início ao meu querido amigo e companheiro Felipe Voit. Então eu vou encerrar o programa também do jeito que a gente encerrava o nosso Farol Debate. Toca aí, mano. Valeu. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Segunda-feira estaremos de volta no Farol de Limeira às 10 da manhã. Aliás, sobre empatia, não perca o programa de segunda-feira. A nossa convidada Leilani de Paulo estará falando exatamente sobre esse tema, sobre empatia, solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. Ótimo final de semana e até a próxima.